Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal dos Mil Futuros Cientistas. Meu nome é Luísa, eu sou professora de Química e estudante de licenciatura em Química na UFMG. Hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo do segundo ano do ensino médio e vamos falar sobre equilíbrio químico. Então, se você já está curioso sobre esse tema, deixa seu like, comenta aqui embaixo para mim o que você espera dessa videoaula e compartilha com seus amigos. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é equilíbrio químico. O equilíbrio químico traz consigo o conceito de reversibilidade. Então, a gente tem reagentes reagindo entre si e coexistindo com os produtos que também reagem entre si. Então, eu tenho reagente virando produto, produto virando reagente ao mesmo tempo, simultaneamente, certo? E eu represento isso com uma seta de ida e uma seta de volta. Então, eu tenho duas setas nessa reação, representando a reação de ida, que é reagente virando produto, e a reação de volta, que é produto virando reagente. E aí, para esse equilíbrio químico existir, a gente precisa ter algumas condições. A primeira e uma das mais importantes, a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa têm que ser iguais. Então, a gente fala que a velocidade de ida é igual à velocidade de volta. A mesma velocidade em que A e B se transformam em AB é igual, né, é semelhante à velocidade em que AB se torna A mais B. E aí, consequentemente, a concentração dos reagentes e produtos permanecem constantes. Se as velocidades se igualam em um certo momento, então eu tenho que ter as concentrações também constantes, não variam. E aí, quando as concentrações são constantes, em um determinado intervalo de tempo, a gente não tem mais variação. A concentração do reagente não vai mais diminuir e a concentração do produto não vai mais aumentar, ela vai permanecer constante. Então, se eu tivesse que classificar as duas características mais importantes, seriam essas duas primeiras. Depois, as propriedades macroscópicas não se alteram, então, quando o equilíbrio químico é atingido, as características que a gente consegue ver não vão se alterar mais. E, para um sistema se manter em equilíbrio, é necessário que ele seja isolado. Caso o sistema não esteja isolado, a gente pode ter algumas influências nesse equilíbrio, alguns deslocamentos. E isso vai fazer com que a gente estude o princípio de Le Chatelier, que já é o nosso próximo vídeo. Então, por aqui, nós vamos focar em o que é um equilíbrio químico, como representar e como calcular uma constante, ok? Bom, se eu tivesse que representar um sistema em equilíbrio num gráfico, seria dessa forma. Olha o que está acontecendo. Aqui no meu eixo Y, eu tenho o eixo de velocidade, certo? E a gente viu que a velocidade em um sistema em equilíbrio, a gente tem que ter a velocidade de ida igual à velocidade de volta. Quando a gente olha esse gráfico, a gente vê que depois de um determinado tempo, as velocidades são iguais. A velocidade de ida, nesse caso, é aquela velocidade que vai diminuindo ao longo do tempo. Então, a curva que desce representa a velocidade de ida e a curva que sobe representa a velocidade de volta, em que, ao longo do tempo, ela vai aumentando. No momento em que elas se igualam, nós temos o equilíbrio estabelecido. E aí, quando a gente vai analisar esse segundo gráfico, o eixo Y representa a concentração. E a gente sabe que as concentrações em um equilíbrio químico têm que ser constantes. Não necessariamente iguais, mas elas precisam ser constantes. E aí, veja só, depois de um determinado intervalo de tempo, a concentração de B permanece constante e a concentração de A também permanece constante. Então, no que essas concentrações permanecem constantes, nós temos o equilíbrio químico estabelecido. E aí, a gente tem que pensar o seguinte: no tempo zero, eu não tenho nada de A, porque a curva dele está aqui embaixo, e a minha concentração de B é máxima. Isso me indica que, ao longo do tempo, B vai ser consumido, sua concentração vai diminuir, certo?
E aí, ele representa para a gente, então, um reagente. E A vai ser formado, vai ser produzido. Então, A é um produto. Então, curva que desce na velocidade é a velocidade de ida, curva que sobe é a velocidade de volta. Curva que desce na concentração é de reagente, curva que sobe é de produto. E aí, a gente tem a constante de equilíbrio, que é uma grandeza. Essa grandeza ela vai ser calculada e a gente pode ter questões quantitativas ou qualitativas. Veja só, o que é essa constante? A gente tem que lembrar lá das nossas aulas anteriores sobre cinética química que a velocidade é proporcional à concentração dos reagentes, elevado aos coeficientes. Para a gente ter essa proporcionalidade transformada em uma igualdade, a gente tem que multiplicar por uma constante, que é a constante de proporcionalidade. E aí a gente tem a lei da velocidade estabelecida. Como em um equilíbrio químico a velocidade de ida é igual à velocidade de volta, então a gente tem que a velocidade de ida é igual a K vezes reagente virando produto. Então a gente tem Azão elevado a Azinho vezes Bzão elevado a Bzinho. E a velocidade de volta é justamente, aqui eu vou colocar aí, mas a velocidade de volta é justamente a reação de volta, em que a gente tem KV vezes Czão elevado a Czinho vezes concentração de Dzão elevado a Dzinho. Só que em um equilíbrio químico a gente sabe que a velocidade de ida é igual à velocidade de volta. Então a constante de equilíbrio ela vem da manipulação exatamente dessa fórmula, em que velocidade de ida é igual à velocidade de volta. E aí ele terá como constante o equilíbrio que a gente estava analisando anteriormente, caso os reagentes e produtos não sejam sólidos nem solventes, a constante igual a Czão elevado a Czinho vezes Dzão elevado a Dzinho, dividido por Azão elevado a Azinho vezes Bzão elevado a Bzinho. Então, em resumo, a gente tem que a constante é produto sobre reagente. E essa constante vem da igualdade das velocidades. Produtos que são sólidos ou solventes não entram no cálculo dessa constante, porque a concentração de sólidos e solventes são concentrações constantes ao longo de toda a reação. Sendo constante, a gente não vai substituir aqui no cálculo da constante de equilíbrio, ok? Então, se a gente tivesse que fazer essa reação aí para achar o equilíbrio químico dela, seria, considerando-se o equilíbrio químico equacionado por A gasoso mais 2B gasoso virando AB2 gasoso, sob temperatura de 300 Kelvin, a alternativa que mostra a expressão correta da constante de equilíbrio em termos de concentração em mol por litro é, bom, a constante é a concentração do produto AB2 elevado ao seu coeficiente, que é 1, dividido pelo reagente A elevado a 1 vezes B elevado ao quadrado, porque o coeficiente de B é 2. Sempre, gente, vezes, ok? Então, a gente chega que a resposta é a letra A, simplesmente aplicando a definição da fórmula. Porém, se a gente tem alguma questão quantitativa, nós temos que lembrar que essa constante de equilíbrio é dada em função das concentrações dos reagentes e produtos no momento em que o equilíbrio foi estabelecido. Então, a gente precisa calcular quanto que a gente tem de produto e de reagente no equilíbrio químico. E aí nós temos que lembrar o seguinte, no início eu sempre vou ter uma quantidade considerável de reagente, então A e B eu tenho uma quantidade X e Y, e à medida que a reação vai acontecendo, né, a gente vai ter o consumo desses reagentes, então quanto que sobra ali no equilíbrio químico? O tanto que a gente tinha, menos o tanto que foi consumido. O tanto que tinha, menos o tanto que foi consumido. Agora, quando a gente pensa no produto, a gente pode ter ou não uma quantidade considerável de produto no momento inicial da reação. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente tiver uma certa concentração de produto no momento inicial, a gente vai ter que somar ao tanto que foi produzido. Porque eu tinha Z e foi produzido mais R3.
Isso significa que essa daqui é a quantidade total que eu tenho de produto no final, quando o equilíbrio químico foi estabelecido. No caso de D, o produto D, como eu não tinha nada no início de D, então eu tenho no equilíbrio químico apenas o que foi produzido. Então, meninos, fiquem bastante atentos em relação a isso. Os valores que nós substituímos para calcular a constante de equilíbrio são os valores de concentração estabelecidos no equilíbrio químico, ok? Nenhum momento antes disso, e sim no equilíbrio. Vamos fazer duas questõezinhas aqui para a gente finalizar a nossa aula. O gráfico abaixo mostra o caminho da reação de conversão de um reagente R em um produto P, tendo Rzinho e Pzinho como coeficientes estequiométricos. A cinética da reação é de primeira ordem. O que significa isso? Significa que os coeficientes de Rzão e Pzão é igual a 1. Então, vamos lá. Ele te deu o gráfico aqui. A gente sabe que o equilíbrio químico é estabelecido no momento em que essas concentrações ficam constantes. Então, apenas a partir ali por volta dos 10 segundos é que a gente tem o equilíbrio químico estabelecido. Então, vamos lá. Primeiro, a reação é completa? Falsa. Porque se a reação fosse completa, a gente teria todo o reagente sendo consumido. E nesse caso, eu não tenho. Eu tenho no final do processo uma concentração de 0,1 mol por litro de reagente. Então, a gente não pode considerar essa reação completa. Letra B. O valor da constante de equilíbrio é 4. Olha, o valor da constante de equilíbrio vai ser igual a produto, que é Pzão, elevado ao coeficiente, que é Pzinho, dividido por Rzão, elevado a Rzinho. Então, isso daqui é a nossa constante. Sendo que essas concentrações a gente pega no momento em que o equilíbrio foi atingido. Então, P é 0,4 e R é 0,1. Esses coeficientes seguem a cinética de primeira ordem. Então, a gente tem um coeficiente igual a 1. 0,4 dividido por 0,1, isso aqui é igual a 4. Então, essa afirmativa é verdadeira. Letra C. O equilíbrio reacional é alcançado a partir de 15 segundos? Falso. Em 10 segundos, a gente já tem a concentração permanecendo constante. Então, é a partir dos 10 segundos que a gente tem o equilíbrio químico alcançado. D. A velocidade da reação é maior em 10 segundos do que em 5 segundos. A velocidade da reação está relacionada com a inclinação do gráfico. Onde a inclinação do gráfico for maior, nós temos a velocidade maior. Então, aqui, a inclinação do gráfico é muito menor do que aqui. Isso significa que a velocidade em 5 é maior do que a velocidade em 10, fazendo com que essa afirmativa seja falsa. E por último, a reação tem os coeficientes R e P igual a 2 e 1, respectivamente. Falso. Por que a gente pode falar isso? Por causa do enunciado, que ele falou que é uma cinética de primeira ordem, e também pela análise da variação da concentração, correto? Quando a gente vai ver aqui o tanto de R que foi consumido, no início tinha 0,5 e no equilíbrio químico atingido foi para 0,1. Isso significa que consumiu 0,4 mols de R. Enquanto isso, quando a gente vai ver a concentração de P, variou de 0 até 0,4, o que indica em que eu tenho 0,4 mols de R reagindo formando, na verdade, 0,4 mols de P, proporção de 1 para 1, então os coeficientes realmente são 1. Então, essa afirmativa é falsa e a resposta é a letra B. E para finalizar, vamos fazer essa questão aqui também, que segue a mesma lógica da questão anterior. Então, se você entendeu a questão anterior, pausa esse vídeo e tenta fazer essa questão. Então, vamos lá. A respeito do experimento, foram feitas algumas afirmações. Número 1. A e B são reagentes e C é o produto da reação estudada. A gente sabe que reagente é quem desce e produto é quem sobe no gráfico, certo? Então, nesse caso, C está descendo, C é reagente, B está descendo, B é reagente e A está subindo, A é produto. Então, essa afirmativa é falsa. A gente já elimina a letra A. Número 2. A reação química estudada é corretamente representada pela equação B mais 2C que vira A. Tudo bem, essa ordem está correta. B é reagente, ele reage inclusive com C para virar A.
Agora, as proporções estequiométricas a gente acha pelo tanto que variou a concentração dos reagentes e produtos. Então, veja bem, B diz 1 se aproximou para 0,5. Isso significa que consumiu 0,5. C saiu de 1 e se aproximou de 0. Isso significa que foram consumidos aproximadamente 1 mol de C. E A saiu de 0 e foi para 0,5. Então, a gente tem a produção de 0,5 mols de A. Achando o menor número inteiro entre 0,5 e 1, a gente tem 1. Então, a gente tem 1B mais, daqui para cá eu dobrei, certo? Então, também vou dobrar em todos os outros coeficientes. 2C que vira A. Essa afirmativa é verdadeira. Número 3. Não houve consumo completo dos reagentes atingindo o equilíbrio químico. Essa afirmativa ela também é verdadeira. Apesar de C ter se aproximado de 0, concentração de 0, isso não aconteceu. Isso significa que eu tenho tanto a reação inversa quanto a reação direta acontecendo. Isso é um equilíbrio químico. E 4, por último, a constante de equilíbrio dessa reação, no sentido de formação de A, nas condições do experimento, é menor do que 1. Gente, K é igual a produto sobre reagente elevado ao coeficiente. Produto é A, coeficiente é 1, reagente é B, coeficiente é 1, vezes reagente C elevado ao coeficiente 2. A concentração de A ela é 0,5, dividido por a concentração de B vai ser 0,5 vezes algum número menor do que 1. Isso significa que nós vamos diminuir esse denominador e diminuindo o denominador, a gente aumenta a fração, ser maior do que 1. Essa afirmativa, então, é falsa e a gente fica com as afirmativas 2 e 3. Pessoal, é isso tudo que eu queria falar para vocês. Nossa próxima aula vamos tratar sobre princípio de Le Chatelier. Aguardo todos vocês. Um beijo e até mais.